Boa tarde. Eu sou Alex, eu trabalho ali no suporte de Nexus. E eu acho que depois de um dia inteiro ouvindo tanta palestra de Smart Device, a gente já viu que esse é o caminho, né, do futuro. E aquele pessoal que já trabalhou com Smart Device, já sabe, e quem vai começar a trabalhar vai saber logo logo, que desenho é uma ponta muito importante do gerador, né? Em web, para ver aquele que a gente já conhece, está cada vez mais falado da parte de navegabilidade, de usabilidade, que teu site tem que ser bonito, fácil. E a verdade é que realmente é isso, né? Só que às vezes o site a pessoa vai lá, acessa, não tem tanto problema. Em Smart Device o nível de exigência sobe um tanto, né? Se eu for lá e não gosto das primeiras 2 páginas, eu desinstalo o aplicativo e acabou. Então aumenta muito a exigência disso aí, né? E nós temos aí 3 pontos principais que falam dessa parte de desenho, né? A UI, a User Interface, que é a interface, a beleza do aplicativo, se ele está bem feito. A usabilidade, ele tem que ser um aplicativo... Isso. A usabilidade, ele tem que ser um aplicativo fácil, simples, que qualquer pessoa pode trabalhar, né? Até tem vários colegas aí que falam que põe a criançada de 7, 8 anos para testar, e gente mais velha que não está acostumada com tecnologia, alguns, e põe eles para testar. Se eles conseguem usar, então aí tá bom o aplicativo, né? E por último, a User Experience, a experiência do usuário, né? Basicamente engloba a interface, a usabilidade, a confiabilidade do teu sistema, que os dados que estão lá são válidos, né? A estabilidade do sistema, a utilidade, enfim, tudo aquilo que o usuário para trabalhar com o seu aplicativo, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses temas. Vamos começar falando algumas coisas do que vocês podem fazer para ajudar a melhorar o aplicativo, coisas que você não deve fazer, que pode atrapalhar um pouco, e depois alguns recursos mesmo que o GeneXus te oferece, né? A gente vai falar sobre como agregar valor ao aplicativo nosso, né? Bom, começamos então com um exemplo aqui. Bom, esse aqui é uma chaleira, sei lá, uma jarra. A gente pode dizer que é uma chaleira bonita, tem uma cor chamativa, né? Pode dizer um monte de coisa sobre ela, exceto que ela serve para alguma coisa, né? Não serve para nada. E a gente pode colocar mais cores, mais enfeites, podemos fazer o que quiser, vai continuar sendo uma chaleira inútil, né? Já esse controle aqui, esse controle primeiro ele é feio pra caramba, né? Aí segundo a gente vê que tem 4 botões de um lado, um do outro, mas dá para usar, né? Não é uma coisa tão inútil quanto aquela jarra. Mas é muito feio e é muito difícil, então dá para usar, mas quem que vai querer usar um negócio desse, né? Então, isso aí é tudo um bad design, um desenho ruim. São coisas que a gente quer evitar no nosso aplicativo, enfim, né? Mas eu sou um desenvolvedor, eu sei o que eu estou fazendo, eu já conheço o GeneXus, eu vou chamar lá o meu cunhado que faz umas caricaturas para fazer o desenho do meu aplicativo, está funcionando tudo, testei, está funcionando, coloco nas stores, né, para funcionar, e ninguém faz download, poxa vida. O que acontece? Pior, quando os que fazem, começa a ver esses bad reviews, né? É ruim, não gostei, essa companhia é uma porcaria, é feio, enfim, é um lixo esse app, né? Cheio de exclamações assim, né? Quando eu vejo isso aqui, primeiro que ninguém fala nada, o que está errado? Ninguém falou que está funcionando ou não, né? Só fala que é feio, esse pessoal não sabe o que quer, só sabe chorar, né? É um bando de bebê que não sabe o que quer, não sabe o que está chorando, mas sabe que é bom chorar, né? E isso nos gera muita frustração. O que eu fiz? Quanto dinheiro eu gastei nesse negócio? Eu estou aí há meses trabalhando. E agora esse povo que fica aí reclamando, não sabe nem do que, o meu aplicativo tão legal, ninguém baixa. O que eu fiz de errado, né? Até que finalmente você põe a mão na cabeça, respira, né? Que nem eu aqui na palestra. Respira um pouquinho e pensa, como é que eu transformo aquele bebê chorão nesse bebê sorrindo, sorridente, lindinho, que manda um joinha, que é a cara do papai, né, Isabelle? Esse bebê feliz aqui, contente. Então, enfim, como é que eu transformo aquele meu usuário, que não gostou nadinha, em alguém que vai gostar da sua aplicação? E o mais, ele tem que gostar da aplicação nessa pequena quantidade de aparelhos, né? Isso aqui é a fragmentação do Android. Tem ali, sei lá, um monte de versões, um monte de telas, né? O cara tem que gostar do aplicativo num tablet de 10 polegadas e num celularzinho de 4 polegadas, né? E tem um monte de fabricantes. E quem é iOS não escapa muito não, né? A gente tem aqui à direita o iOS 7, à esquerda o iOS 6, né? Muda totalmente a versão e eu tenho que os dois têm que estar gostando do meu aplicativo, apesar de ser tão diferente a interface de um de outro, né? E mais, a gente tem que lembrar algumas pesquisas que eu ando pesquisando, né? Esse aqui é do Google, de 2013. Lá na Coreia do Sul,
tem uma média de 40 aplicativos por aparelhos. Eu, de informática, acabo achando tanto, deve ter uns 200, né? Mas é a média das pessoas normais. O Brasil, a gente vai descendo, chega aqui no média global de 26 aplicativos. Então, é muito pouco aplicativo que o pessoal baixa, né? Como é que eu sou um desses 26 aplicativos? E mais, né? Somando jogo, Facebook, Twitter, YouTube, outras mídias, dá 65% disso aí. Então, eu tenho 26 aplicativos, dos quais 60% o pessoal não usa para jogo e para Facebook, né? Como é que eu faço para competir com notícias, com browsers, enfim, com todos os outros, né? O meu aplicativo tem que estar ali no meio. Então, a primeira coisa que eu penso é mudar a minha mentalidade, né? Como a gente falou, o desenvolvedor vai lá, junta agora uma empresa, né? Junta a equipe, cada um faz um projeto. Lá pelo meio do meu projeto, eu chamo alguém de desenho para a gente montar a aplicação, né? E claro, agora eu vou ter que adaptar o desenho ao meu projeto que já está pronto. Acaba gerando aplicativos que dão aquele resultado que a gente viu, né? Design não fica muito bom. Pode não ficar tão feio quanto aquela chaleira, mas não fica muito legal, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, eu acho que já até falaram aqui de hoje, é sentar a sua equipe, o seu projeto, com alguém de desenho, né? Sentem, conversem, vejam como é que as telas vão conversar entre si. Depois começa a trabalhar em cores, desenho, tudo isso aí. Com isso pronto, aí sim partimos para o projeto. E depois você conversa de novo, né? No meio do projeto eu descubro que uma parte do desenho não deu para fazer, porque não dá para, ou ficou feio, ou não é possível mesmo. Volta com a pessoa de desenho, trabalhem juntos, e só assim a gente vai ter um aplicativo que realmente o pessoal goste e tenha bastante usabilidade, né? E a gente, como eu falei, vamos falar agora um pouquinho de algumas coisas que a gente pode usar, pode fazer, e também aquilo que é legal não ter na aplicação, né? Agora um pouquinho mais prático. Primeiro, eu baixo lá meu aplicativo, todo feliz, alegre e contente, vou lá ver. Primeira tela do aplicativo é cadastre-se, né? Nome, sobrenome, usuário, senha, repita a senha, e-mail, endereço, sei lá. Aí depois o aplicativo pede para você ir lá no seu e-mail, confirme a senha que você cadastrou. Desculpa, a gente desinstala um aplicativo desse, né? Eu vou procurar outro que seja do que eu preciso que funcione. É claro, tem aplicações que por segurança, por algum motivo, você precisa ter uma tela dessa. Mas, sei lá, 95% do aplicativo, isso aqui quer dizer, não acesse. Não quero você aqui, né? O que a gente pensa? É essa lazy registration. É a registração preguiçosa mesmo, né? A pessoa só vai se cadastrar depois que ela tiver testado o aplicativo, né? E a gente sentiu isso aí na pele. Por exemplo, o Pesobook, que já foi falado aqui de hoje, ele já tem aí um bom tempo de estrada, né? E quando ele foi lançado, ele exigia um login, ele exigia um cadastro logo de cara. E foi um problema. Muitos reviews começaram, não quero me logar, essas coisas assim. O pessoal viu, pensou, refez o aplicativo e agora não precisa de login. Tirou o login e já começou a subir exponencialmente o número de downloads. Tanto é que hoje já tem 50 mil em Android e 50 mil em iPhone, né? Na Espanha é o principal sucesso, né? E o que acontece é que hoje esse aplicativo você pode fazer o que você quiser, trabalhar com ele todo, e se quiser se cadastrar para você, sei lá, usar em 2 aparelhos diferentes, aí sim você vai lá e faz um cadastro seu, né? Um outro aplicativo é esse Breaking Party, são essas 2 telas aqui. É um aplicativo de peças de salas de disco, né? Discoteca, sei lá. Que mostra todas as listas com todas as discos, os DJs que vão tocar nas pistas de dança, agora eu lembrei, os DJs que vão tocar no mundo inteiro, né? E a pessoa vai lá, acessa, vê a lista, vê quando vai ser, e vai acessando sem problema nenhum, ela tem acesso a toda a informação. Só se ela quiser colocar um comentário, colocar na agenda, aí sim eles pedem para a pessoa se cadastrar. E mais, o cadastro é feito via Facebook, né? Login, senha, acabou. O aplicativo, quem desenvolveu, tem acesso aos dados da pessoa, o que for, e ela já fez um cadastro dela, não precisou criar aquele cadastro gigantesco já com o Facebook, né? E Genexus aí, usando o GAM, que tem o Anonymous User, ele ainda vai gravando, mesmo que a pessoa não se cadastre, vamos gravando todas as informações dessa pessoa pelo ID do aparelho, né? Então, quando finalmente ele se cadastrou, tudo que ele fez no aplicativo já está gravado naquele usuário, né, que é o Anonymous User. Então, essa é uma das coisas que a gente pensa de importância, né? A outra é a arquitetura da informação. Não adianta eu ter um labirinto todo para a pessoa achar algum dado, né? Tem que ser a coisa simples. Se o aplicativo faz uma coisa A, você tem que achar fácil a informação daquela coisa A, né? E aí nós temos um exemplo legal da virada cultural. Bom, quem é de São Paulo conhece bem, né? Tivemos aí 800 a 1.000 eventos num dia só, em 24 horas, né? E é muito dado. E a gente ficou, já em 2012, quando a primeira versão, fomos batendo a cabeça como é que a gente vai dar essa informação toda. E o que encontramos foi dar o máximo possível de opções de busca, né?
Então a pessoa pode buscar por horário, cada evento de 2 em 2 horas, por categorias e subcategorias que tem aqui dentro, ordem alfabética, tinha o voto também, então você pode ver pelo ranking como é que as pessoas votaram. E uma busca simples, você sabe o nome, vai lá e busca por palcos, quem está se apresentando aonde. Então tinha 5, 6 maneiras diferentes de achar informação. Isso aí foi tão importante que alguns sites especializados, que a gente nem tinha contato com eles, foram eles realmente que avaliaram, colocaram como um dos pontos principais, uma grande vantagem do aplicativo feito pela gente, com o aplicativo oficial da Virada Cultural, que teve ano passado, uma das grandes vantagens foi essa facilidade de busca, né? E também vários reviews nossos, muita gente gostou que é muito mais fácil achar alguma coisa no aplicativo do que no site. Então, a informação tem que ser fácil de ser encontrada. Outro ponto é a coerência, né? Primeiro, esse aplicativo aqui é o aplicativo do Notes da iOS. No iPad aqui onde eu vendo, eles já deram uma corrigida nisso que eu vou mostrar, mas serve como exemplo, tá? Temos aqui a minha lista de notas, né? E entrei numa nota qualquer. Um botãozinho new aqui em cima na minha lista de notas. Quando eu acesso uma nota, não tem botão new. Beleza, né? Afinal, não é ali, eu não quero colocar uma nova nota. Só que, aqui embaixo, eu tenho um botãozinho totalmente diferente que faz o mesmo que o new. Eu aperto ali e crio uma nova nota. E a próxima tela, o que eu vou ser? Será que vai ser o new? Vai ser esse botão? Vai ser outra coisa? O usuário fica meio perdido. Eu tenho que ter uma coerência entre os controles do meu aplicativo. Outro exemplo, às vezes eu posso ter um aplicativo com controles iguais que façam coisas diferentes. Também não pode. Tem que ter essa coerência de controles, né? E nessa coerência a gente pode entrar também em coerência de cores, né? Especialmente agora no iOS 7 está muito forte. Sei lá, tem um aplicativo que tem uma tela verde, outra amarela, outra marrom, outra cinza, vermelha. A menos que seja uma aplicação para o carnaval, não tem muita lógica. Então é importante ter uma coerência de cores. Nisso aí, na Evolution 3, nós temos a paleta de cores, que facilita muito. O seu próprio designer pode definir algumas cores, né? Por exemplo, a cor dominante que vai ser usada nos application bars, as cores dos text blocks, tudo isso aí o próprio designer pode definir e você vai usando essas cores e alguma variante dela, né? Então isso aí te facilita um pouco essa parte de coerência de cores e lembrando também da coerência de controles, né? E por último, nessa parte eu quero falar do feedback. Envolve várias coisas, e eu acho que é o ponto mais importante de todos, né? O usuário tem que saber onde ele está, o que está acontecendo na aplicação. Começando com executar uma ação, né? Não existe nada mais frustrante ali no aplicativo, eu vou lá, aperto um botão e não acontece nada. Você vai e aperta de novo, continua acontecendo nada. Você aperta de novo, roda as 3 ações que você rodou. É meio chato, né? Você às vezes fecha o aplicativo, volta. Então o usuário não sabe o que aconteceu, não sabe nem se ele apertou o botão efetivamente. É muito importante para o usuário ter um feedback da ação. Por exemplo, coisa que você pode fazer, nesse 10º de segundo que o usuário aperta o botão, muda a cor do botãozinho, a pessoa vai saber que ela realmente aplicou, né? Aqui em Genex, nos temas, nós temos as propriedades highlighted, né? Highlighted background, highlighted tem color, em todos os controles dos temas, nos text blocks, nos botões, nas imagens, você pode ter um highlighted image, que é aquilo que vai ficar aquele 10º de segundo que a pessoa apertou. Pode parecer muito trabalho por pouca coisa, mas faz a diferença. A gente viu isso na virada cultural mesmo, é muito importante, né? Aí beleza, eu tenho lá, apertei um botão e eu tenho um processo muito longo. Coloca uma progress bar para o usuário. Ele precisa saber, porque senão ele vai ficar esperando, e aí, o que aconteceu, né? Para programar isso aqui no Genexus, um eventinho, API progress bar indicator.showWithTitle, alguma coisa, executando o processo, você pode colocar uma descrição também, chama procedure ou o que for, acabou, esconde o progress bar, coloca uma mensagem, vai para a próxima tela, não importa. O importante é o usuário saber que está rodando o processo. E aí, por exemplo, nós vamos no caso do SEAD, né? Eles têm uma carga inicial que é uma coisa gigantesca, né? Porque eles chamam um monte de procedures, cada procedure chama web services diferentes. Como já falaram, eles cadastram 3.000, ruas por pessoa. De cada rua tem que cadastrar todos os números das casas, e aí pode ter prédios, pode ter o que for. Todos os moradores daquela casa que já foram pesquisados. Tem casa que tem 2 famílias de algumas regiões de São Paulo. Então é uma base de dados gigantesca, né? E é tudo baixado no Android da pessoa. E para a pessoa não ficar perdida, cada procedure que é chamada antes de cada procedure, eles mostram esse progress bar, onde vai modificando as informações. Estou cadastrando os domicílios, estou cadastrando os moradores. Assim a pessoa vai lá, espera 5, 10 minutos, mas ele está sabendo o que está acontecendo. Muito importante isso aqui. Outros são os empty states, estados vazios mesmo. Imagina lá na virada, eu faço uma busca e não me acontece nada, né? O que aconteceu? Ou aqui no evento de vocês, tem uma lista de favoritos, né, de agenda. Você entra na agenda, tem lá uma tela em branco. Pô, que coisa feia, isso é bug, né? O aplicativo está errado.
E não é bem assim, é bem simples de resolver, né? Dá uma informação para o usuário. Coloca 100 resultados, ou no nosso aplicativo está lá, você precisa favoritar alguma coisa, né? Dentro do GNexus é bem simples. Toda grid tem essa propriedade de 100 resultados. Grid text, né? Input grid text. A grid não tem resultado, você vai dar uma informação para o usuário saber o que está acontecendo, né? Que é esperado aquele não resultado e como ele fazer. No caso, faça uma busca melhor, coloque algum favorito, né? Também tem o Input Grid Image. Você pode colocar uma imagenzinha, que em alguns sites que estão em manutenção, coloque imagenzinhas engraçadinhas, sei lá. Depende do aplicativo, pode ser legal, né? Ainda nessa parte de feedback, você tem uma aplicação que está desconectada, mas em alguns pontos precisa o usuário estar conectado, não vai rodar. Em vez de deixar o usuário lá, rolou e não fez nada, dê uma informação para o usuário, olha, aqui você precisa estar online, né? Um outro ponto, aplicação de venda. A pessoa foi lá, comprou alguma coisa, aí o filho chamou, o telefone tocou, fecha o aplicativo, fecha o aparelho, vai fazer outra coisa, volta 2 horas depois, eu volto para a minha aplicação. O que eu já comprei? Você não vai lembrar. Então, é importante o usuário ter essa informação lá no aplicativo. Você comprou tanto de tal coisa, tal valor, e onde você estava no seu último ponto. Toda essa parte de background, de feedback, é muito importante para o usuário, tá? E agora a gente vai mudar um pouquinho, seguindo também nessa linha na parte de interface, né? Algumas coisas mais práticas que o GNexus oferece para a gente mexer com interface. Depois eu vou tentar ver se com o iPad vai dar para rodar também, né? A ideia é mostrar, primeiro, dentro aqui na documentação, o que é feito, o que é possível fazer, como configurar no GNexus. Depois a gente vê tudo aqui no iPad, que é para ficar mais rápido, tá? mais fácil. Bom, o primeiro ponto é o slide menu. Só que 1 ano atrás era uma coisa totalmente, era um tanto desconhecida, a gente usou na virada, eu mesmo nem sabia o que era até aquele momento, né? E basicamente é um estilo de navegação da aplicação, né? Eu tenho aqueles 3 campinhos lá na tela, aperto, arrasto, eu tenho acesso a todo o meu menu. Assim eu posso dar um call para uma página, segunda, terceira, quarta página, não importa onde eu esteja, eu posso apertar lá o botãozinho, virar para a direita, eu vou ter acesso ao menu todo da aplicação. Né? Aí quem já está há algum tempo vai dizer, mas os tabs eu também não tenho acesso, né? Ele ficava, bom, não dá para ver aqui, ele ficava aqui embaixo todo o meu menuzinho? Sim, ficava, mas agora você ainda desocupa espaço, mais informação para o usuário, é importante o usuário ter acesso à informação, né? Dentro do GNexus, eu vou nos temas, Customization, SD Platforms, escolho ali N Android, iOS, iPhone, o que for. Navigation Style, eu coloco ali, por exemplo, slide, né? O segundo ponto é as transições. É para a gente mostrar como as telas se conectam com a aplicação, né? Transição, basicamente, é esse movimentozinho de vai para cima, vai para baixo. Isso aqui que eu consigo fazer dentro do GNexus, entre as telas. Um pop-up, um curl, que a gente vai ver, são coisas para mostrar, para melhorar um pouco a aplicação, né? Também nos temas, nós temos uma classe chamada Form. Você pode criar quantos forms quiser. Temos aqui um efeito de entrada, o Enter Effect, e um Exit de saída. E tem várias opções, algumas só para iOS, a maior parte vai para as duas. De vez em quando o pessoal coloca alguma nova aqui. Configurei minha classe, vou numa SDPN, num workwith, qualquer objeto da minha aplicação. Tenho aqui minha propriedade form daquela classe, configuro, está configurada a minha transição para aquela tela. Um outro são os múltiplos layouts. Isso aqui é muito legal. É para mostrar, numa única grid, a informação de maneira diferente. Por exemplo, essa grid aqui, eu tenho um ranking, ou ordem de relevância de produtos. Eu tenho esse produto aqui com um tamanho de foto, um tamanho de texto, o número 2 com outro tamanho de foto e de texto, o número 3 menor um pouquinho, e do 4 para baixo em outro. Então eu tenho 4 layouts diferentes numa única grid. Por exemplo, no GNexus, toda grid eu tenho a propriedadezinha para selecionar o layout. Por exemplo, essa aqui eu tenho uma foto, quando um produto tem foto, eu coloco uma foto bem grande e o nome. E quando ele não tem, eu tenho o segundo layout só com o nome, a descrição daquele produto, né? Eu coloquei só 2 layouts, você pode ter N layouts, como a gente viu agora com 4, né? Dentro do GNexus aqui é um simples, no evento load da grid. Se tiver foto, mostra um layout, se não tiver, eu mostro outro. Bem simples de programar, e você tem um evento, uma tela mais dinâmica até, né? Um outro ponto, isso aqui é o Canvas, né? Canvas é uma coisa bem nova aí, e quando eu vi vendo esses nomes meio maluco, né? Eu não entendia muito bem, né? Até que finalmente parei para estudar. Basicamente é uma table, para quem já programa, em que eu coloco os elementos com posicionamento absoluto. Eu posso mesmo sobrepô-los. Para mostrar legal isso aqui, eu vou ter que entrar aqui no GNexus. Tá bom? Eu vou criar aqui uma tela nova. Dá para ver, ele está vendo. Vamos à minha toolbox. Eu vou colocar
uma table e um canvas, um botãozinho em cima e um botãozinho embaixo. Belezinha. Vejam que já dá, visualmente dá para ver a diferença já, né? Nesse botão de cima, o F4 nas propriedades, tem a propriedade padrão para uma table. No botão de baixo, me surge nesse novo grupo de propriedades, que é a posição absoluta. Em que posição ele está na esquerda, na direita, qual que é a largura, qual que é a altura. Eu vou mexendo ele de tela, ele muda as propriedades. Eu aumento o tamanho, ele vai aumentando as propriedades. Então, tudo isso aí em porcento e em dip, né? É para colocar o controle num campo absoluto na tela, né? Um outro exemplo de Canvas é essa transformações. É uma tela, só comentário, tá? Essa cabeça aqui está disponível no Samples também, que foi falado. Procura por recursos o X na Wiki, que vai estar disponível tudo isso aqui para vocês também. Essa tela aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 imagens sobrepostas, uma em cima da outra. Quem vai aparecer por cima ou por baixo é essa propriedade Z-order de cada um, né? Eu tenho esses checkbox aqui em cima, eu tenho mais um aqui no canto escondido. Cada checkbox, primeiro essa imagem de fundo ela mantém sempre, essa imagenzinha pequenininha, e cada checkbox ele vai mostrar essas 3 imagens aqui, né? No final, se eu mostrar só uma ou duas ou as 3, quando eu coloco as 3 ou mesmo 2, forma um efeito de sombreamento. Então, uma imagem grande, uma menorzinha, uma menor atrás, fica um efeito de sombreamento na tela, só para mostrar aqui o evento dos checkbox, né? Essas mudanças de tela demoram um pouquinho. Aquele checkbox control value changed. Eu mostro a imagem ou não. Né? Um outro exemplo aqui para o Canvas. Eu tenho aqui a aplicação do iPhone, eu tenho esses 2 campinhos aqui de início e fim, de uma busca qualquer no mapa. Está no iPhone. Eu coloco no iPad, por padrão ele esticaria. Não, com o Canvas ele fica daquele tamanhozinho mesmo. E se eu mexer no mapa, trocar de lugar, não importa o que eu faça, os 2 controles continuarão na mesma posição na tela. Então é para isso o Canvas, para mostrar em posicionamento absoluto mesmo. Né? E por último desse campo aqui, as transformações. O que são transformações? Eles permitem mudar forma, tamanho, posição. Enfim, posso transladar qualquer controle na minha pena. Eu posso transladar, né, mudar ele de posição na tela. Escalar ou redimensionar, tem uma diferença aí, eu não sei muito bem. E eu posso rotacionar, né? Como essa própria transformações está um pouquinho virado, estou mudando o ângulo que ele está mostrando na tela. Né? Como é que eu faço dentro do GNexus? Nos meus temas, eu tenho uma parte toda de transformations, eu crio quantas transformações eu quiser. Né? Vejam aqui, vou transladar para menos 150 com relação ao meu controle pi, ou seja, com relação à table. Eu posso transladar a table um pouco, aí fazer isso aqui com relação ao form e não a table. Então isso aí pode ser modificado mais ainda. No mesmo controle eu vou modificar o tamanho e colocar ele no ângulo. Tá? Então tudo isso aí numa única transformação. Eu tenho várias. Né? Depois qualquer um. Aqui está imagens, mas text block, tables, botões, enfim, tudo de controle. Eu simplesmente uso a propriedade transformation, indico qual das minhas transformações vou mostrar. Né? Aí no exemplo, eu tenho uma panel com uma imagenzinha. No event start essa panel é uma classe. Eu vou trocando a classe conforme algum botão que eu estou executando, né? Agora vamos ver se a gente consegue ver no iPad isso aí tudo. Bom, beleza, temos aí a tela aqui do iPad, né? Para mostrar o Slide Navigation, né? Panel 3, Panel 2. Em qualquer lugar, eu estou no meio da tela, puxo para a direita, ele me mostra o meu menu que eu tenho ali, né? As transições, por exemplo, Flip, o Curve, acho bonitinho essa curvinha aí. Sim, agora já entrei no múltiplos layouts, né? Tenho aqui as imagens, como a gente falou, né? Imagem grande e alguns sem imagens, dependendo de onde eu estou, né? E o Canvas, quando ele atualizar, por exemplo, imagem 1, imagem 2. Assim eu posso tirar as imagens que eu não quero mostrar. Né? E as transformações, vamos ver se ele vai mostrar direitinho. Bom. Claro que esse aqui não é exemplo real, né? Mas são coisas para mostrar o que dá para fazer no seu aplicativo. Né? No iPad fica bem rápido. Tá? Bom, só para mostrar a coisinha bem rápida mesmo do que dá para fazer de controle. Né?
Agora vamos diminuir aqui. Enfim, nós temos aí a user interface, a interface, usabilidade. Com o GeneXus nós temos aí uma ferramenta que a gente já conhece pela produtividade, né? Mas nós temos também uma ferramenta que pode criar aplicativos de alto nível de experiência, de user experience, né? De user experience, a experiência do usuário. Já foram feitos aplicativos aí que têm dezenas de milhares de downloads, aplicativos que foram avaliados por sites totalmente externos e muito bem avaliados. Nós temos aplicativos aí que foram usados em empresas grandes de informática, né, como a Amazon, como a revista Info, e que continuam usando. Enfim, nós temos uma ferramenta de muita produtividade e que também nos dá bastante experiência do usuário, e cada dia novos aplicativos surgindo que estão provando sempre isso. Curtam o resto do evento e muito obrigado.